Então, na aula de português, a gente vai estar falando sobre pronomes, pronomes de tratamento. Nós já estudamos aqui os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, e vimos aí que eu está aí na primeira pessoa do singular, tu na segunda pessoa do singular, e ele ou ela no esse gato na terceira pessoa do singular. E nós temos aí o do plural, nós, vós e eles. Então, nós da primeira pessoa, vós da segunda pessoa, eles, elas na terceira pessoa aí do plural. Mas hoje nós vamos estar falando aqui sobre pronomes de tratamento, tá? Que o pronome de tratamento, eles estão aí incluídos no grupo de pronomes pessoais, tá? E são formas mais corteses, com mais cortesia, para a gente estar se referindo e nos dirigindo a pessoas com quem estamos falando ou de quem nós estamos falando. São maioritariamente utilizados em tratamentos formais, quando a gente ocupa cargos ou posições sociais elevadas e prestigiadas, ou a pessoa, e a gente tem que estar usando esse tratamento cerimonioso em situações de intimidade, tá? Então, a gente vai estar aí tendo um certo cuidado para estar falando com algumas pessoas. A gente não pode chegar, imagina a gente chegar aí para um juiz, gente. Tu vai, você vai, não é para você. Não, a gente tem que ter cuidado. E quando a gente, no caso, for falar quando vocês tiverem maiorzinhos aí, forem falar com o reitor da faculdade, vocês estão lá na universidade, aí vocês vão querer falar com o reitor. O senhor faz isso? Não. Vossa magnificência. Então, nós temos aí alguns pronomes de tratamento. E no livro de vocês, lá na página 53, ele tem alguns pronomes de tratamento. Então, tem a abreviatura, tem o tratamento e tem dizendo para quem vai ser usado. Então, senhor, senhora, senhores, senhoras, para pessoas que merecem o respeito ou que exigimos respeito. Então, se você está querendo ser respeitado, ou que você respeita alguém, é uma pessoa próxima, você vai chamar de senhor, de senhora. Então, por exemplo, o papai e a mamãe, gente. É muito comum hoje em dia a gente ver aí muitos filhos chamando você, tu. E o pai e a mãe a gente tem que estar chamando de senhor, senhora, gente. É uma forma da gente estar respeitando para que a gente possa ser respeitado também, tá? Então, a gente precisa ter esses pronomes de tratamento, tem que ter esse cuidado, vai estar respeitando as pessoas para que elas possam estar nos respeitando também, tá bom? Então, na página 53, vocês depois podem estar vendo essa questão aí de alguns pronomes de tratamento, tá? E nós vamos estar começando aqui com os nossos slides, com a nossa explicação aqui, onde nós estamos falando aqui sobre os pronomes de tratamento. Então, veja aqui, ó, sua vossa, tem alteza. Então, gente, para que a gente vai estar usando esses termos? Como, em que, quando a gente vai estar usando? Então, a gente precisa ter aí um pouquinho de cuidado, principalmente com o caminhar aí das coisas que vocês, a cada dia que passa, estão adquirindo mais conhecimentos. Então, vocês precisam aí ter essas formalidades de vez em quando, tá bom? Então, nós temos aqui que os pronomes são palavras que vão estar substituindo os substantivos ou acompanham o substantivo em determinando a significação deles. Então, a gente já viu aí o que são os pronomes. E os pronomes de tratamento, eles podem ser classificados em pessoais, no caso reto e oblíquo, que a gente já viu, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivos. Só que hoje nós vamos estar estudando aí sobre os pronomes pessoais de tratamento. E como eu disse a vocês,
eles estão incluídos no grupo de pessoas, dos grupos de pronomes pessoais, e são formas mais corteses, aí uma forma da gente falar com alguém com mais cortesia, dirigimos as pessoas falando com elas aí de uma forma mais cortês. Então, gente, os pronomes aí, substantivos e adjetivos, como a gente já viu, a gente vai fazer uma pequena revisão para até a gente chegar nos pronomes de tratamento. Além dessa classificação de pronomes, eles têm aí duas funções específicas, como o pronome substantivo, que é aquele que é usado somente para substituir o substantivo. Então, a menina foi embora, ela foi embora. Pedro gosta de estudar, ele gosta de estudar. Então, ele, o pronome ele vai estar substituindo o substantivo. Então, ele está substituindo o substantivo Pedro. Ela está substituindo aí a menina. Pronome adjetivo, que você vai para a gente estar modificando ou alterando. Olha. Então, minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Então, minha casa está limpa. Então, esta ação, ela foi ótima. Então, você vai estar substituindo, aí você vai estar modificando, alterando um substantivo, quando você vai pegando aí o pronome adjetivo. Os pronomes pessoais, que nós já vimos aí, eu, tu, ele, nós, vós, eles, onde eu, tu e ele está aí na primeira pessoa do singular, nós, vós e eles ou elas estão aí no plural. Primeira pessoa, nós, vós. Segunda pessoa, eles, elas. Terceira pessoa do singular. E eles são aqueles que vão estar aí se referindo especificamente a alguém ou algum ser. Então, a gente tem esse exemplo. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, para a gente não estar colocando, Ricardo ainda não chegou. Ricardo está na casa de Rita. Então, para não haver essa repetição, a gente vai estar fazendo essa substituição. A gente vai estar substituindo a palavra Ricardo por ele, para a gente não estar repetindo Ricardo, 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 certo? Então, a gente faz aí uma modificação, a gente faz aí uma substituição. Os professores nos orientam corretamente. Então, a gente vai anotar, os professores orientam a gente corretamente, os professores, tá? Então, são divididos aí esses pronomes em caso do reto e do caso oblíquo, e eles substituem os nomes que vão estar indicando as pessoas no discurso, na fala. Vamos um pouquinho mais adiante. Nós vimos aqui que os pronomes pessoais retos, nós temos na primeira pessoa do singular, eu, no plural, nós. Na segunda pessoa, tu, na segunda pessoa do plural, vós. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Eles substituem os nomes, como a gente já viu, os seres, em uma frase. Nos casos oblíquos, nós temos aí na primeira pessoa, me, e no plural, nós. Na primeira pessoa de singular, eu vou estar substituindo eu por me. O me, tá, gente? Não é mim. Me, de. De para mim, ó, a diferença. De para mim, me, de. Você não vai dizer me, de. Você vai dar você para você mesmo? Não vai. Na segunda pessoa, nós temos, no lugar de tu, nós temos te e vos. Eu vos lhe dou. Agora, Pedro. E na terceira pessoa, do singular, nós temos o, a, li e si. E no plural, os, as, lis e si também. Então, aí você vai precisar só ter um pouquinho de atenção para estar fazendo aí essa substituição, tá? E os pronomes de tratamento são aqueles que nós utilizamos para indicar um grau de respeito, de referência, tá? Em relação à pessoa específica. Vossa Santidade, o Papa. Então, quando a gente vai estar se referindo ao Papa, por exemplo, a gente vai estar dizendo Vossa Santidade. Ou então, a gente não vai dizer aquele homem lá, o Papa, não vai, né, gente? Aí já é uma falta de respeito,
na reverência ao Papa, tá? Então, você, senhor, senhora, vossa senhoria, a gente usa para as pessoas gerais. Mas, para o Papa, por exemplo, a gente vai estar usando aí vossa santidade. Chegou ontem, o Papa chegou ontem em São Paulo. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Vossa Santidade, a gente sempre vai estar usando aí para papas. Vossa Alteza, príncipes e princesas. E Vossa Majestade, nós vamos estar usando aí para reis, rainhas. A gente não vai chamar de Alteza um rei nem uma rainha, nem vai chamar de Majestade o príncipe e a princesa. Então, cada um tem sua forma de ser tratada, tem seu pronome aí de tratamento. Vossa Excelência, juízes, presidentes, Vossa Magnificência, reitores, Vossa Excelência Referendíssima. Então, nós temos aí os arcebispos, então são pessoas aí que precisam aí de um pronome de tratamento diferenciado. Isso aí vocês podem estar vendo depois na página 53, no livro de português, onde você pode estar vendo com mais detalhes cada um deles. Vossa Reverendíssimas, aí nós temos os bispos, e Vossa Eminência, nós tratamos aí os cardeais. Então, cada um, como a gente já viu, tem aí seu tratamento, seu pronome de tratamento, tem aí a forma mais cortês de estar se falando. E quando se estiver falando diretamente com a pessoa em questão, usa-se vossa, tá? Então, se a gente estiver falando, estiver aqui na nossa frente, por exemplo, o Papa, a gente não vai dizer o santidade, não, a gente, vossa santidade, então a gente vai ter que ter um tratamento mais diferenciado. Então, está aqui perto da gente o rei e a rainha. Então, a gente vai estar falando, quando a gente estiver conversando com eles, a gente vai ter que ter essa forma aí de tratamento, esse respeito. Então, a gente vai estar falando Vossa Majestade. A gente vai dizer, ô Majestade, vem cá, não, Vossa Majestade. Então, a gente vai ter que ter esse jeitinho aí, melhor estar falando com eles, aí estar respeitando. E quando não se fala diretamente com a pessoa, mas sobre a pessoa, usa-se o sua majestade, sua alteza, certo? Sua santidade. Então, é assim que a gente vai estar falando, que a gente vai estar se expressando para essas pessoas, tá? E agora, a gente vai estar pegando aí o livro, na página 46 e 47, para a gente estar fazendo aí a nossa atividade. Mas antes da explicação da atividade, como o tempo aqui ele está já se acabando, falta menos de 1 minuto, a gente vai estar aqui interrompendo, encerrando e voltando em seguida para fazer a explicação. Vamos lá? Então, encerra e volta agora para a gente estar falando sobre a explicação da atividade. Vamos lá, galera?